Então, vamos agora para mais um vídeo, tá? No vídeo anterior, a gente apresentou a proposição 5, que é a derivada de um produto. Agora vai ser apresentada a proposição 6, tá? A proposição 6 é a derivada de um quociente. Então, vamos lá para a proposição 6. Sejam f e g funções e h uma função definida por h de x igual a f de x sobre g de x. Se f' e h e g de linha x existem, né? As derivadas de f e x, f e g, então h' vai ser f'x vezes g de x menos fx vezes g'x sobre g de x ao quadrado. A derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Então, vamos para a prova dessa proposição. Então, h de x é igual a f de x sobre g de x. Lembrando que g de x tem que ser diferente de zero, logo g de x tem que ser contínua, né? Então, vamos lá, em todo o domínio. Então, h' vai ser o limite, quando ΔX tende a zero, né? De h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Quem é esse h de x mais ΔX? Vai ser f de x mais ΔX sobre g de x mais ΔX. Vou substituir os termos que eu tenho na minha expressão para o h'. h' vai ser o limite, quando ΔX tende a zero. Colocar aqui sobre o mesmo denominador, ΔX. h de x mais ΔX está aqui. É f de x mais ΔX sobre g de x mais ΔX. Menos o h de x. Quem é o h de x? F de x sobre g de x. Vamos lá. Eu tenho agora aí sobre o mesmo denominador, tenho no numerador duas frações com denominadores diferentes, eu vou colocar sobre o mesmo denominador, tá? Aí vai ficar h de x, h' igual ao limite, quando ΔX tende a zero. Aí aqui vai ficar ΔX, e aqui vai ficar sobre o mesmo denominador, né? G de x mais ΔX e g de x. Pronto. Dividindo aí tudo isso pelo primeiro termo, né? Os denominadores do primeiro termo vai ficar g de x, que multiplica f de x mais ΔX, menos, dividindo aí com os denominadores do segundo termo, vai sobrar g de x mais ΔX, que vai multiplicar f de x. Pronto. Agora eu tenho essa expressão aí. Agora eu vou trabalhar com o numerador desse limite. Eu vou somar e subtrair no numerador o seguinte termo, fx vezes g de x, tá? Então, somando e subtraindo, vou fazer aqui embaixo, vai ficar
a galinha x, o limite, quando ΔX tende a zero, vou colocar aqui, né? ΔX, g de x mais ΔX, vezes g de x, e lá no numerador eu tinha isso aqui, g de x, vezes f de x mais ΔX, menos, né? G de x mais ΔX, vezes f de x, mais fx gx, menos fx gx. Pronto. Agora a gente vai arrumar isso aqui em dois termos, tá? Vamos ver. Eu vou agrupar esse termo aqui, esse termo com esse termo aqui, ó, tá? E vou agrupar esse com esse, tá bom? Então, vamos lá fazer os agrupamentos. Então, vai ficar a galinha x igual o limite, quando ΔX tende a zero, sobre o mesmo denominador, dx, g de x mais ΔX, vezes g de x. Então, aqui vai ficar g de x vezes f de x mais ΔX. Vou pegar o termo que tá lá no final, menos f de x vezes g de x, ok? Colocar aqui um colchete. Aqui eu vou agrupar esses dois, esse com esse, só que eu vou colocar menos em evidência, tá? Colocando menos em evidência, vai ficar f de x, g de x, né? Não, pera lá, deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar, eu não ajeitei a borrachinha. Deixa eu ajeitar aqui com a borracha. Qual vai ser a ordem? Eu vou colocar menos em evidência. Tá, agora sim, g de x mais ΔX vezes f de x, né? Menos fx gx, ó, tá? Porque quando multiplicar aqui, ó, por menos 1, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais, tá? Então, tá certo. Então, vamos lá. Agora, eu vou dividir em dois limites, né? Separar na subtração de dois limites aqui, aplicar propriedades do limite. A galinha x vai ser o limite, quando ΔX tende a zero. Nesse primeiro aqui, nesse primeiro limite, eu vou colocar o g de x em evidência, tá bom? Aí vai ficar g de x, aqui f de x mais ΔX, menos f de x, sobre g de x mais ΔX, vezes dx, ok? Fiz isso. Menos aqui o limite, quando ΔX tende a zero, tá? Aqui eu vou colocar em evidência o f de x, tá bom? O f de x, aí vai ficar g de x mais ΔX menos g de x. Tudo isso pelo mesmo denominador. G de x vezes g de x mais ΔX vezes ΔX aqui, né? Deixa eu apagar aqui que tá muito apertadinho. G de x mais ΔX vezes ΔX. Pronto.
Agora, eu vou aplicar aqui, separar esses limites também, aplicando a regra do produto de limites, tá bom? Então, quando eu fizer isso, eu vou separar da seguinte forma aqui o primeiro termo. Então, a galinha x vai ser o limite quando ΔX tende a zero eu vou separar aqui, ó, esse limite aqui, ó, desse restante aqui, tá bom? Aí, vai ficar g de x sobre g de x mais ΔX, né? Vezes o limite da ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX menos, aí eu vou fazer aqui embaixo separação dessa parte, ó. Eu vou separar isso aqui, ó, num outro limite, multiplicando esse limite aí. Aí vai ficar menos o limite de f de x quando ΔX tende a zero sobre g de x vezes g de x mais ΔX, né? Vezes o limite quando ΔX tende a zero de g de x mais ΔX menos g de x, tudo isso por ΔX. Então, eu tenho aqui esses termos aqui, eu tenho esse primeiro termo, bem aqui, ó, eu tenho esse primeiro termo com esse produto de limite, eu tenho esse segundo termo com esse produto de limites aí. Lembra que eu falei lá em cima que a função g de x, né, para essa função, ela tem que ser diferente de zero. Para ela ser diferente de zero, justamente ela é contínua. Se ela é contínua, g de x é igual a g de x mais ΔX. Então, a gente vai utilizar essa relação aqui, tá? No caso de g de x ser contínua. Então, g de x é igual a g de x mais ΔX, porque g é contínua, tá? Eu fazendo uso dessa consideração aqui, onde é que eu vou alterar o g de x? Eu vou alterar bem aqui, ó. Aqui tem um parêntese, né? Então, esse g de x aqui, mais ΔX, é g de x. Esse g de x mais ΔX é g de x, tá bom? E vamos lá. Aí vai ficar. Acho que ainda não dá, não é preciso mexer ainda aqui, né? Nem precisa usar essa consideração. Nem vai ser preciso, tá bom? Não vai ser preciso, mas deixa aí. Então, vamos aqui trabalhar com esses limites separados, tá? Esse primeiro limite aqui, eu não vou fazer a divisão, tá? Eu vou só colocar ele na forma de limite mesmo, tá bom? Não vou fazer a divisão de fração para você, porque eu quero provar algo. Então, a galinha x vai ser... Quem é o resultado aqui desse primeiro limite? Quando ΔX tende a zero, vai ser g de x vezes g de x ao quadrado, né? E esse segundo limite aqui, ó. Esse segundo limite é a definição de f'x. Então, vezes f'x, ok? Menos, então aqui é menos, né? Agora, esse termo aqui, essa parte desse limite, nem vai ser preciso essa consideração aqui, ó. Se eu fizer ΔX tendendo a zero, aqui vai ficar gx, né? Então, vai ficar fx sobre g de x ao quadrado, ok? Vezes, tá aqui, ó, vezes... Quem é esse limite aqui? Esse limite aqui é a definição de g'x,
Então, vezes G'(x), ó. Nem foi necessário isso aqui, tá? Nem vou até tirar daqui, porque não foi necessário. Bastou aplicar a definição de limite. Agora sim, eu tenho dois termos, né? A subtração de dois termos com o mesmo denominador. Então, eu vou arrumar colocando sobre o mesmo denominador comum, que é G(x) ao quadrado. Aí, o numerador lá do primeiro termo vai ser F'x vezes G(x) menos Fx vezes G'(x). E aqui tem a prova da regra da derivada do quociente, tá bom? Então, vamos agora.